No vídeo de hoje eu vou te explicar como você vai ouvir e discernir a voz de Deus. Nós vamos ver todas as maneiras que Deus se comunica. Sim, Deus, ele se comunica com o seu povo em diversas maneiras. Nós vamos ver uma a uma delas e você vai entender e vai sentir a voz de Deus. Eu vou falar para você também algumas experiências que aconteceu comigo. Então, Deus, ele quer sim falar com o seu povo. Deus, ele quer que você venha ter a direção, mas é necessário com que você venha ter o discernimento. Porque algumas das maneiras que eu vou dizer aqui, Satanás também usa dessa artimanha para confundir os servos de Deus. Primeiramente, nós temos que entender que no mundo de hoje tem muitas vozes. Existem pessoas que pensam todo o tempo, existem pessoas que pensam toda hora, ficam pensando na mente toda hora. Existe a voz de ligações celular, as vozes de rádios, diversas vozes. Todo momento nós estamos aí passando por uma comunicação e também tem as vozes espirituais. E existem muitas pessoas que ouvem demais, todos os dias, todo momento ficam ouvindo a voz de Deus, e existem pessoas que nunca ouvem a voz de Deus. Então não conseguem discernir a voz de Deus, pensam que Deus não fala com ela. Então o que causa essa confusão no mundo espiritual? Será que Deus ama mais um para falar todos os dias com ele e os outros não? Nós temos que entender as maneiras que Deus fala e como Deus quer se comunicar conosco. Então por isso que nós vamos mostrar todas as maneiras, e quem sabe Deus até já falou contigo e você está falando que Deus não fala contigo. Nós vamos entender tudo no dia de hoje e ver também, como a gente analisa se todos os dias Deus falando. Isso daí é um grande mistério. Temos que entender também que hoje nós vivemos num mundo de muita informação, muito conhecimento. Hoje, através do celular, a gente recebe notícias que os nossos pais não recebiam. Imagina, você estoura uma guerra na Rússia, você consegue saber todas as informações da guerra na Rússia. Então hoje a gente recebe todas as informações, e antigamente não era assim com os nossos pais, não era assim com os nossos bisavós. Ou seja, a informação chega muito rápido pelos meios de comunicação, principalmente pela internet. Hoje nós somos bombardeados por todos os tipos de informação, todos os tipos de notícia ruim. Antigamente tinha sim a televisão, mas era passado somente aquilo que eles queriam te manipular. E hoje a gente consegue ver diversos vídeos, sequências de qualquer informação que acontece em tempo instantâneo. Então isso prejudica muito a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, porque as pessoas pensam que tudo é Deus que está falando. Ou seja, você viu algum vídeo e aí vai dormir à noite, vai sonhar com aquilo ou vai pensar aquilo. Não, nós temos que aprender a filtrar, porque muitas informações que vêm para nós são mentiras, e muitas informações que vêm para nós a gente tem que filtrar para ver se aquilo vai edificar a nossa vida ou não. Se você estiver consumindo tudo que está na internet, eu tenho certeza que você vai ser muito prejudicado. Se você estiver consumindo tudo que é informação no meio cristão, porque as pessoas veem alguma coisa, já passam lá dizendo, olha, aquilo é de Deus, olha só, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, todo o tempo, e não buscam em edificar a vida. Então nós temos que buscar discernir a voz de Deus e ter a experiência. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. E a primeira forma de nós discernirmos a voz de Deus é, no meio desse caos que nós estamos vivendo, nós temos que entender que Deus, ele não fala com pessoas que estão perturbadas. Eu vou mostrar para você aqui, vou deixar o capítulo e o versículo para que você leia. Eu não vou ler aqui com você, para que você leia na sua casa. Em 1 Reis, capítulo de número 12, do 11 ao 13, nós vamos ver ali Elias em um grande conflito, onde ele estava passando por uma batalha espiritual, sendo perseguido por Jezebel. Elias estava sendo perseguido por Jezebel e passando por grande batalha espiritual, onde ele estava querendo até a morte. E veja que ali ele estava perturbado, aonde veio vento, veio tempestade, veio fogo, e Deus não estava. Mas quando estava ali em um lugar manso, aonde veio um vento manso, vento suave, ali veio a voz de Deus. Ou seja, Deus falou com ele na tranquilidade. Deus não vai falar com você se você está perturbado, se você está aflito. Então, muitas das vezes nós não conseguimos escutar a voz de Deus. Se tu está preocupado, desesperado, Deus tem que falar comigo, eu vou atrás do profeta, eu vou atrás disso, eu tenho que responder. Você não vai ouvir a voz de Deus dessa maneira. Mas agora, no momento que você se tranquilizar e esperar com que Deus venha falar contigo, você sim vai conseguir discernir a voz de Deus. Assim você vai ter esse discernimento. Deus, ele não fala no desespero, não. Em João capítulo de número 12, também nós vamos ver outra maneira que Deus fala. Em João capítulo 12, no versículo 27 ao 30, onde Jesus estava ali,
fazendo a obra de Deus, e houve uma grande voz que veio do céu: eu o glorificarei como já tenho glorificado. E veja que o povo ficou admirado, dizendo: os anjos estão respondendo ele, os anjos falaram com ele. Se você ler esse capítulo, esse versículo, você vai entender o contexto ali, onde Jesus disse: essa voz foi por conta de vocês. E veja que ninguém entendeu a voz de Deus ali, a não ser Jesus, que estava espiritualmente forte. Então, Deus ele fala de voz audível, mas isso é algo muito difícil de se acontecer nos dias de hoje. Já aconteceu uma ou duas vezes comigo, aonde eu já ouvi a voz de Deus no princípio da minha conversão, aonde veio aquela voz do alto, aonde eu estava reunido com os irmãos, somente eu escutei que estava dizendo: eu sou o teu pai e eu sou o Senhor que cuido de ti e tem um propósito na tua vida. Foi ali a voz que eu escutei na conversão. E depois, quando eu estava sendo levantado pastor, estava orando no altar, veio uma voz me dizendo muito forte, que eu escutei o meu nome sendo chamado: Diego. E ali eu escutei muito forte aquela voz, e ela estava até me repreendendo. Mesmo que eu estava fazendo a obra de Deus, ela me repreendeu para que eu não me exaltasse. Ela falou: não se exalta nesse momento, porque eu sou Deus também que posso te abater. Eu estava muito feliz naquele momento, onde eu tinha feito a obra, evangelizado, ganhado almas, e cheguei no culto à noite, porque a gente fez o evangelismo de tarde, e ao dobrar ali eu estava feliz, achando que eu estava com a minha missão cumprida, e Deus ali me exortou para que não entrasse ali a soberba no meu coração. Outra maneira que Deus fala conosco é através do Espírito. Veja que em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, ali quando Filipe está sendo levado ali pelo Espírito Santo, ele fala para que ele vá em direção ao eunuco, ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. Como que é a voz do Espírito Santo de Deus falando? A voz do Espírito Santo de Deus, ele fala dentro da nossa mente, no nosso coração. Então o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco através da mente. Então você entende como é a voz do Espírito Santo. Veja que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvirão minha voz, entenderão e saberão que sou eu. A voz do Espírito Santo de Deus, ela fala conosco, mas não é na tonalidade de Deus, ele não é na mesma tonalidade. Eu não sei explicar para vocês no mundo espiritual, mas os meus pensamentos têm a tonalidade da minha voz. Mas quando eu venho falando pelo Espírito Santo de Deus, falando comigo, é numa tonalidade de Deus. Uma voz mansa, uma voz tranquila, uma voz suave, uma voz que te direciona. Então, essa voz é a voz do Espírito Santo de Deus, quem fala conosco. Essa voz é uma voz que fala com mais frequência com aquele que está cheio do Espírito Santo, conectado com o Espírito Santo e direcionado com o Espírito Santo, porque ele vai passando a instrução. Ele passou diversas vezes no livro de Atos para os discípulos. Em todo momento eles escutavam ali a voz do Espírito Santo, dizendo: separa Saulo, separa Barnabé. Então veja que eles estavam orando e jejuando, e o Espírito Santo de Deus ia se comunicando com eles. Só que nos dias de hoje as pessoas pensam demais, pensam muitas coisas, vem muitas coisas na mente, e se você não consegue discernir a voz do Espírito Santo de Deus, é que você está com um pensamento muito carnal, a sua mente está pensando muito, o seu cérebro é carne, você está pensando muito nas coisas, preocupado com as coisas do dia a dia, preocupado com o que fazer, preocupado com respostas, e aí você não consegue deixar com que o Espírito Santo de Deus venha falar. Então o Espírito Santo de Deus nós temos que esperar. Muitas das vezes ele vai falar contigo quando você estiver lavando louça, quando você estiver dirigindo, quando você estiver fazendo qualquer afazeres em casa, vai vir o Espírito Santo. É nesse momento, porque ele sabe que naquele momento você está utilizando a sua mente para fazer outra coisa, para dirigir, para fazer outra coisa, e ali naquele momento ele vem e fala contigo. Então Deus é tão maravilhoso. Quando você está louvando, ele fala contigo. Quando você está pregando, porque você está falando outra coisa, ele fala contigo. Essa é a voz mansa e suave do Espírito Santo. Então essa é a voz. Então quando você escuta a voz de alguém no telefone, você sabe quem é no outro lado. Quando você escutar a voz do Espírito Santo, você vai entender quem é. Você vai conhecer que é a voz de Jesus. Então não tenha dúvida disso. Só espere Deus trabalhar, que no tempo certo ele vai se manifestar para você. Fique calmo e tranquilo.
A Bíblia diz também que nós temos o pensamento de Cristo. Então, tudo que vem no seu pensamento, se você está em Cristo Jesus, é Cristo te direcionando. Isso está lá em Corinto. Mateus capítulo de número 1, versículo 20, outra maneira que Deus fala através do sonho. Então Deus se comunicou com o sonho através de José, Deus se comunicou com o sonho em diversas vezes, né? O sonho de Jacó. Então veja que Deus ele se comunica através de sonho. Então só temos que vigiar, porque nem todo sonho é de Deus, não é todos os sonhos que Deus vai se comunicar. Nós temos que orar e pedir o discernimento de Deus, porque quando o sonho ele é de Deus, Deus ele já nos acorda nos dando o direcionamento, o entendimento daquele sonho. E sabe o que acontece? A gente acaba até mesmo perguntando para outra pessoa, mas aí Deus só usa outra pessoa para confirmar aquele sonho. Mas o sonho que é de Deus, ele já te dá o discernimento na hora. Você já acorda com o discernimento. Você ora depois, caso não tenha discernimento, e Deus te mostra, meu Deus, eu fiz aquele sonho, eu tive aquele sonho, e Deus me mostrou isso. Deus também, ele confirma, ele dá confirmações de sonhos parecidos. Veja que para José ele deu o sonho do feixe, depois ele deu o sonho das estrelas. Então ele dá sonhos similares, parecidos, para que esses sonhos venham se encaixar um com os outros e venha se cumprir o propósito de Deus, na hora certa e no tempo certo. Então, sempre busque discernimento para Deus, que Deus ele dá o entendimento para que venha interpretar esse sonho. Também outra maneira que Deus fala é através dos seus servos e seus profetas. A gente vai ver no Antigo Testamento e no Novo também, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo 27. Naqueles dias desceram os profetas de Jerusalém para Antioquia, e levando um deles, por nome de Agabe, que dava a entender pelo Espírito que havia grande fome sobre todo mundo, e isso aconteceria no tempo de Cláudio César. Então, o que acontece? Deus usou através do Espírito Santo de Deus o profeta para entregar algo de Deus. Então Deus hoje utiliza aí os profetas, mas nós temos também aí que orar. Lembra que eu falei que existem maneiras que Satanás utiliza também? Então, Satanás também tem os falsos profetas que entregam falsas profecias que acabam destruindo a vida das pessoas, espiritual, sentimental, financeira. Então, hoje tem muitos falsos profetas, aumentou muito isso por conta do dinheiro, por conta da ganância. São poucos profetas que são verdadeiramente de Deus. E se você parar para analisar, os profetas ali não estavam profetizando algo que vinha a ser para o ego das pessoas, mas sim profetizando alertas de Deus. Nunca também denegrindo as pessoas, mas sempre alertando as pessoas acerca de que tudo vai acontecer de uma maneira geral. O profeta, ele alerta dessa maneira o povo de Deus. Ele não alerta uma pessoa só, ele alerta diversas pessoas. E também os profetas profetizam coisas boas e também profetizam coisas que são alertas, coisas ruins que podem acontecer. Temos que entender isso. Hoje, muitas das vezes, existem profetas que só profetizam mal, não conseguem encontrar nada de bom. E a gente vê que muitas das vezes não se cumpre aquelas profecias malignas. Mas a gente tem que entender isso, que temos que analisar sempre a maneira de Deus falar conosco. Ele usa também os profetas. Deus também fala através da palavra de Deus, através da sua palavra. A gente vê lá no livro de Jeremias, Deus falando, eu zelo e velo pela minha palavra. Então Deus ele fala pela palavra, mas nós vamos falar aqui Pedro, dando a importância mais à palavra de Deus do que até mesmo a voz audível que ele ouviu lá no Monte da Transfiguração. Vamos ler em 2 Pedro capítulo de número 1, dizendo, versículo 18. Ouvimos esta voz que dirigia do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem dizeis e estás atento, com a luz que ilumina em um lugar escuro, até o dia do amanhecer, e a estrela da alva dos vossos corações. Então Pedro está dizendo a importância de nós escutarmos os profetas, Pedro está dizendo a importância de nós escutarmos a palavra de Deus. Veja também que Jesus, quando conta a parábola de Lázaro, e o rico, veja que ali Abraão diz para que venha ver a lei e os profetas, Moisés e os profetas, ou seja, aquilo que estava escrito na palavra de Deus.
para que as pessoas acreditassem, porque Moisés já não estava lá naquele momento, e já não estava mais os profetas naquele momento, mas tinha ali a palavra de Deus para que ele se apoiasse. Jesus também vai dizer em João 5, capítulo 39, examinai as escrituras porque nela contém a salvação para a vida eterna. Então nós temos que entender que Deus ele fala pela palavra. Nós temos que buscar a Deus a direção, buscar para que Deus fale no nosso coração, para que Deus nos muda. Essa é a maneira principal. Todas as visões, todas as profecias, tudo que acontece fora da palavra tem que estar ligado com a palavra, porque até mesmo o Espírito Santo de Deus testifica da palavra de Deus. Também na palavra pregação, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a pregação, a palavra fala conosco. Então nós temos que ver que Deus ele utiliza da sua palavra, da pregação, dos seus servos, onde você vai na igreja, escuta uma palavra abençoada e ali começa a receber direção na sua vida. Também Deus se manifesta de forma sobrenatural. Deus ele se manifestou a Moisés lá na sarça ardente. Deus ele se manifestou diversas vezes, e se comunicou. Então isso de forma espiritual. Já aconteceu já comigo no começo da minha conversão, onde todos sabem o meu testemunho, onde eu vi uma luz que descia do céu, eu me dobrei no monte e vi ali a voz do Senhor falando comigo. Era como se a lua descesse, uma glória muito boa, algo sobrenatural aconteceu comigo. Não foi só comigo, muitas pessoas relatam que teve essa visão da luz, muitas pessoas tiveram. Então Deus utilizou dessa forma. E não pense que eu sou mais espiritual porque eu tive essa visão dessa maneira, mas Deus ele tem um propósito, cada um tem um chamado, cada um ele tem uma maneira de se manifestar, e quem sabe Deus ainda possa se revelar dessa maneira na sua vida. Mas isso não quer dizer, se você vê muita pessoa espiritual que está tendo arrebatamentos, sonhos, visões, ou ela é muito usada por Deus, essa pessoa ela corre um grande risco de cair. É isso que eu entendo. Eu entendo que Satanás ele vai derrubar aqueles que estão de pé, ele não vai derrubar quem está caído. Então ele vai ir forte, vestir forte. Então Deus ele dá a cada um segundo aquilo que possa suportar. Mas a luta é muito grande, a batalha é muito grande. Então eu vejo muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus que se afastaram, se desviaram da presença de Deus, que eram ousadíssimos, que tinham muita direção, que tinham muita ali unção de Deus, e acabaram se desviando, se afastando da presença de Deus. Por quê? Porque eles eram muito usados, porque Deus deu muito a eles. Quando Deus nos dá muito, é porque Ele sabe que Ele pode perder aquilo. Então Ele se revela muito para aquela pessoa, para que aquela pessoa ali venha se dar valor àquilo. Mas mesmo assim, muitos acabam caindo na presença de Deus por fazer as obras de Deus, mas não dar valor às coisas espirituais. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 19, a gente vê também Deus dando a direção através dos anjos. Então Deus utilizou anjo para falar lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, quando falou ali para os pastores. Então Deus ele utiliza anjo. Então Deus ele utiliza primeiramente as coisas naturais e depois vai entrando em níveis sobrenaturais, como ele apareceu para Paulo. Então existem isso, tem os anjos, mas também Satanás se transfigura de anjo de luz. Então é por isso que tem que ter muita vigilância no mundo espiritual. Mas os anjos também Deus utiliza. Deus utiliza anjos para falar ali com os seus servos, para falar com você. Então Deus pode sim utilizar anjos, só que temos que ter muita vigilância, porque as pessoas adoram o anjo. Olha o anjo aqui, o anjo ali, olha o anjo aqui. Não, nós temos que adorar a Deus, nós temos que glorificar que Deus está nesse lugar, que Deus está falando conosco. Também Deus ele fala conosco de uma maneira inesperada, ou seja, como ele utilizou a mula para falar com Balaão. Então Deus utilizou a mula para falar com Balaão. A gente vai ver Deus lá no Antigo Testamento utilizando também o dedo para deixar a mensagem, mené, mené, persé, persim, para deixar aquela mensagem para que fosse interpretada. Então Deus ele se comunica de maneiras diferentes, como ele pode se comunicar de diversas formas. Ele utiliza diversas formas para se comunicar. Se Deus não está se comunicando contigo, ou se você não consegue ouvir a voz de Deus, comece a orar, a buscar a Deus, a buscar um concerto com Deus,
que Deus com certeza ele vai utilizar qualquer uma dessas formas para falar contigo. Eu tenho certeza. E ele nunca vai falar da maneira que você está esperando. Quem sabe você está esperando uma voz audível, não vai ser dessa maneira. Quem sabe você nem espera uma voz audível, então vai ser dessa maneira. É isso que acontece. Deus ele fala conosco da forma que ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Então nós temos que estar sensível a ouvir a voz de Deus. E que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.